tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre inalador. Eu fiz algumas postagens sobre xaropes e hoje eu vim falar do inalador. Por que a inalação é tão importante e muito melhor do que você, em algumas situações, usar o xarope? Bom, o inalador ele tem a função de umidificar ali o pulmão. O que ele faz? Dentro do copinho que vem no inalador, você vai colocar o soro fisiológico e em algumas ocasiões o medicamento. Então o que ele vai fazer? Dessa solução líquida, ele vai transformar isso em vapor, que vai ser absorvido mais facilmente ali no seu pulmão. Então ele vai já entrar ali nas suas vias aéreas pronto para ser absorvido. No caso do medicamento, já começar a agir e ter seus primeiros efeitos. No caso de você fazer somente com soro fisiológico, ele vai também ajudar, mesmo não tendo o medicamento com suas propriedades medicamentosas, né? Ele vai também ajudar a umidificar o pulmão, a fluidificar o muco. Ele vai descongestionar aqui a via aérea. No caso de uma pessoa que tem sinusite, ele vai ajudar também ali a fluidificar o muco da face. Então ele tem várias vantagens em cima do xarope. Claro que essas suas vantagens eu tô falando ali num primeiro momento. Muitas vezes uma tosse, dependendo de quantos dias já fazem, se for bem no começo, só a inalação já consegue cumprir essa função ali de diminuir a tosse. Tosse seca ela também resolve. Em clima seco é excelente porque ela vai umidificar o pulmão, então nessas tosses secas muitas vezes é proveniente do clima seco, então ela já vai ajudar ali a umidificar o pulmão, fazendo com isso que não seja necessário a utilização dos xaropes. O porquê, então, ele é muito melhor do que simplesmente usar o xarope. Você, além de poder usar junto com o xarope, você pode colocar medicamento nesse soro e você tem uma utilização dele para vários tipos de problemas respiratórios. Então você vai usar ali congestão nasal, sinusite, rinite, bronquite, asma, bronquite asmática. Então o inalador te possibilita essas várias funcionalidades que um xarope não tem, porque como vocês viram, ou você usa um xarope para tosse seca, ou um para catarro, ou um xarope antialérgico. Enfim, para cada situação você vai utilizar um medicamento diferente, um xarope diferente. No caso do inalador, ele serve para todas as possibilidades. Voltando que ele ainda tem o benefício do medicamento, porque que nessa questão ali do medicamento ele também é uma vantagem a mais. Porque quando você toma um medicamento via oral, ele ainda vai entrar ali no trato digestivo ali, ele vai ser digerido, vai entrar dentro da corrente sanguínea, ele vai fazer toda uma movimentação dentro do organismo natural do comprimido, da forma que ele foi feito, produzido para ele começar a agir no teu organismo. Já na inalação, essa ação é imediata. Então o que a gente vai ter ali? Broncodilatadores, corticoides. Então, tudo que você colocar ali na sua inalação, você inalou, ele já começou a fazer efeito. Principalmente ali para os asmáticos, que precisam ali dessa broncodilatação para começar a respirar melhor. Então, você tem ali ela substituindo uma bombinha, por exemplo, de aerolim. Então, na questão da substituição dele no aerolim, não é nem só substituir, você pode fazer uso dos dois. O benefício do inalador, a sua vantagem sobre só fazer uma bombinha, é que além dele carregar o broncodilatador, ele vai carregar o soro fisiológico que vai ajudar ali a umidificar. Então, além dele causar um efeito broncodilatador e melhorar a respiração, ele vai umidificar o pulmão, vai ajudar ali a conservar o teu pulmão, a melhorar futuramente, num longo prazo, a sua qualidade de respiração. Ele vai se manter hidratado, digamos assim, o pulmão. Então ele vai estar melhor amparado do que só usando uma bombinha, por exemplo. Eu brinco que quando as pessoas adquirem a sua casa, né, na questão vão morar sozinhas, eu sempre brinco que depois da geladeira e do fogão elas têm que comprar um inalador. Por quê?
Porque principalmente quando você tem criança em casa e recém-nascido, vai acontecer de você não encontrar medicamentos que sejam bons bastante para essa idade que a criança pode estar, e também não tão benéfico e seus efeitos colaterais muito aumentados, sendo que somente ali a inalação te traz muito benefício sem efeito colateral. Então, para quem é no começo de uma família, tem um recém-nascido, é muito importante adquirir o inalador. Então, por exemplo, um bebê, ele sempre tem ali, ainda mais quando chega essa época do ano, outono, entre outono e inverno, que a gente tem ali uma mistura do pó, que as folhas caem ali, aquele pó geralmente causa uma alergia em algumas pessoas. E essa questão do tempo variando, né? Principalmente em algumas cidades, não sei se é o caso da maioria das pessoas, provavelmente no Nordeste não é o caso, mas que nem aqui no Sul. Principalmente aqui em Curitiba, a gente tem uma variação de tempo, um dia tá quente, um dia tá frio, e essa mudança climática causa um problema muito sério nas pessoas que têm, então, de um problema respiratório, pulmonar. Então, você sempre vai ter ali disponível algo que te auxilie nesse momento. Então, um nenenzinho com congestão nasal, que o nariz está todo entupido, geralmente as mães compram aquele sugador nasal, né? Que é um negócio terrível, que parece que vai sugar o cérebro da criança, coitadinha. Em vez de você só usar esse aspirador nasal, você faz uma inalação nessa criança, aquele muco que tá ali no nariz, ele vai fluidificar e vai sair mais fácil. Você também pode pegar ali um dia muito seco. Ele também vai ter esse benefício de como ele faz aquela fumacinha, né? Ele vai ajudar a umedecer, a você acabar respirando melhor, então ele vai diminuir as consequências do tempo seco ali no seu pulmão. Bom, agora eu vou falar dos tipos de inalador, que eu acredito que é muito importante na hora de você escolher qual inalador comprar. Então, tem 2 tipos. Então, você vai ter ali o nebulizador comum e o ultrassônico. Qual a diferença dos dois? Bom, eu vou começar pelo ultrassônico. Ele tem um melhor custo-benefício. Ele forma uma névoa um pouco mais fina, né? Que é um benefício no caso de inalação ali com soro fisiológico. E também ele é mais silencioso. Qual que é o problema dele? Por que não existe só ele se ele faz uma névoa mais fina e teoricamente seria melhor? Ele tem problema com os corticoides. Então, se você precisar fazer inalação com um corticoide, ele não vai funcionar, porque ele não faz a quebra das partículas do corticoide. Então, esse medicamento não vai chegar lá no pulmão e agir da forma correta. Então, nesse caso, não tem utilidade. Então, ele só vai poder ser usado ali com soro fisiológico e com broncodilatador. Então, você deve pensar muito antes de comprar, fazer a aquisição dele, porque caso um dia você precise usar ali um corticoide, você não vai poder usar ele, você vai ter que adquirir outro aparelho. Já o inalador comum, ele é um pouco mais barulhento, você vai encontrar ali algumas marcas que realmente fazem muito barulho, mas com a tecnologia você encontra com certeza hoje no mercado alguns que são bem silenciosos. Esqueci de falar, até a vantagem ali do ultrassônico é que se você vira o copinho ele não derrama, né, o soro, que no comum você não tem como. Mas, como eu falei ali, tem alguns novos que você vai conseguir fazer muitas coisas muito parecidas com o ultrassônico. Eu já tive 2 comuns, eu na verdade tenho ainda os 2, daqui a pouco eu já mostro para vocês. Eu acredito que é um benefício muito maior ter esse, exatamente porque você nunca sabe quando vai precisar fazer uma inalação com corticoide, enfim. Se ele tem esse benefício hoje de ser mais silencioso, eu optaria por comprar esse. Eu tenho um que eu gosto muito e é um dos melhores custo-benefício ali, ele é um dos mais baratos no mercado. Então, acredito que não tem essa necessidade, a não ser que realmente gosto. Daí é uma questão de você saber por que você está comprando ele. Enfim, né, a escolha, você pesa ali quais os benefícios de um ou de outro e vê qual se adapta ao seu dia a dia e o porquê que você vai querer usá-lo. Bom, o meu primeiro inalador foi esse trambolinho aqui.
Hoje em dia ele não é mais desse jeito. Ele tem ali um designer um pouco mais bonitinho. Ele é aquele inalador comum, ele quebra ali as partículas de corticoide. Acredito que deve fazer quase 20 anos que eu tenho ele e ele funciona perfeitamente. Então é uma boa aquisição porque ele dura a vida. Mas ele faz muito barulho, ó. Então, se você pega um bebezinho, uma criança pequena com um barulhão desse, provavelmente ela não vai querer fazer a inalação, ou você vai ter algumas complicações ali de chatice. Realmente o barulho incomoda, você tem que aumentar um pouco a televisão, tem gente que se incomoda com esse barulho. Inclusive, eu tenho clientes que falam assim, que quando eu indiquei esse outro inalador que eu uso, eles falaram assim, ai, salvou minha vida porque ninguém mais aguentava o barulho da minha inalação todo dia. Esse inalador, inalar, ele é sim uma vantagem comprar, mas ele ainda é um pouco mais caro do que esse novo que eu tenho. Então, né, eu acredito que melhor fazer menos barulho, você adquirir um produto bom com um preço um pouco melhor. Mas ele realmente dura muito, pensa, 20 anos atrás eu ter ainda um inalador que funciona. Só você deve ter alguns cuidados. Que cuidados são esses? Tá vendo que aqui tem um feltrinho? Eu não sei aonde que é no novo, provavelmente em outro local, mas você sempre tem que até tá bem empoeirado aqui esse, sempre trocando esse filtro. Então você tem que fazer uma manutenção também ali no inalador, porque se você não der manutenção ali nesse inalador, ele pode ser mais prejudicial do que te ajudar a melhorar, te dar qualidade ali na respiração, no seu pulmão, enfim, para o que você vai usar. E esse é o meu novo inalador. Ele é da Onrum, olha o tamanho dele. Super compacto, cabe na bolsa, leve. Então você vai poder carregar ele, né, para as viagens, na bolsa. Se teu filho tem algum problema, precisa ficar indo. Tem muita gente que às vezes leva pra mãe, pra sogra, enfim, pra alguém cuidar. É de fácil locomoção. É fácil carregar, né, e levar ele pra tudo quanto é lado. Então não tem desculpa de não fazer daí a inalação, porque desse tamanho dá pra levar realmente pra qualquer lugar. Então outra vantagem dele é o barulho, ou melhor, né, a falta de barulho. Ele não faz barulho nenhum. Eu não sei se vai dar pra escutar no vídeo, mas ele tá ligado. Ele é bem silencioso, ele não chega a ser totalmente silencioso, mas é bem baixinho o volume. E, né, claro que não vai dar tantos problemas ali com o seu bebezinho, porque realmente é um barulho bem baixinho que não incomoda ninguém. Então eu vou mostrar aqui com as peças que ele vem com esse copinho, que tem aqui a dosagem. Acho que não vai dar pra ver. Ele vem com a dosagem aqui, então você, na hora de colocar o soro, você já sabe a quantidade de ml que você pode pôr. Tem flaconetezinhos de soro pequenininho, aqueles até você não vai precisar aqui medir, porque geralmente metade de um frasquinho daquele é 10, 15 ml, então é mais ou menos o que vai caber aqui, o que você vai precisar fazer. Então essa é a tampinha de cima. E esse aqui é dele que vai sair a fumacinha, então sempre cuidem dessa pecinha. Em outros inaladores é outro formato, mas também vem essa pecinha, sempre cuide para não perder essa pecinha, senão você vai ter que comprar o copinho de novo. É essa pecinha que faz com que saia o vapor. Alguns clientes já voltaram reclamando que para mim que não estava fazendo fumaça e, né, não estava fazendo nada. E era essa pecinha que tava mal encaixada, enfim. Eu gosto até, ele tem um jeitinho aqui de encaixar, que ele encaixa aqui nessa parte. Eu gosto de deixar soltinho aqui na tampa, mas enfim, você tem que testar e ver se tá fazendo vapor. É só aqui fechar e o copinho tá pronto, tá? Então, essas aqui são as máscaras. Vem com uma máscara infantil menorzinha e vem com uma máscara adulta, que é um pouco maior. Você vê a diferença aqui do tamanho. E você vai acoplar ela aqui nesse buraquinho. Encaixa aqui e coloca assim. Sempre cuidando para realmente ficar inteiro na face, tá? Pra
inalar bem a fumaça que sai daqui de dentro. Do copinho vem a mangueirinha. No caso desse inalador, os dois biquinhos são iguais, então tanto faz se você encaixar um no copo e outro no aparelho inalador aqui. Então você vai encaixar, deixa eu pôr aqui só, encaixar aqui, ó, do ladinho. Lembra que no outro inalador eu mostrei o filtro? Esse aqui também, ele já vem com alguns filtros, você pode comprar esses filtros soltos. Em casa de produto hospitalar, tem algumas farmácias que vendem esses filtrozinhos soltos. Ele também deve ser trocado, tá? Nesse aparelhinho. Então, no caso desse inalador, o filtro fica aqui, tá? Esse azulzinho aqui, você vai puxar ele e ó, tá aqui o filtro. Então, aqui ele funcionando. Deixa eu ver se ele é melhor aqui, ó. Acho que no vídeo não vai aparecer tanto, ó, mas aparece um pouquinho aqui embaixo. Então, sempre quando vocês forem também fazer a inalação, aqui ele tem uma medida que vem no máximo. Cuidado para não ultrapassar essa linha, tá? Senão ele também não vai fazer a fumaça. Bom, depois de mostrar aqui tudo pra vocês, eu vou falar da parte mais importante de ter um inalador, os cuidados com ele. Nunca, nunca, nunca ferva os equipamentos, né? Que no caso aqui é a mangueirinha, o copinho e a máscara. Nunca ferva nada disso. Por quê? Quando fervido isso aqui, ele solta partículas de plástico que ela é prejudicial à saúde, tá? Então, em vez de você estar fazendo um bem ali, na inalação, você tá inalando partículas de plástico. Então, não deve nunca ferver nenhum desses produtos aqui. Como que você vai fazer para limpá-los e garantir que eles estão estéreis na sua próxima utilização? Você vai pegar todo esse kit aqui. Eu geralmente separo um potinho ali de sorvete, que é de um tamanho ideal para ele caber espalhadinho e nenhuma peça ficar ali de fora. É um exemplo, mas pode ser qualquer pote que caiba ali pelo menos quase 2 litros d'água. Então, se você colocar ali, coloca um potinho, e até porque o pote de sorvete ali ele cabe certinho, geralmente 2 litros d'água. Se é aquele pote mais antigo, hoje em dia é 1,5 litro, mas ainda acredito que tem alguns potinhos de 2 litros. Nesse potinho você vai colocar, para cada litro d'água, 1 colher de sopa de água sanitária. Que boa, tá? Então, nesse potinho de 2 litros, você vai colocar ali os 2 litros d'água aproximadamente, né? E as 2 colheres de sopa de água sanitária e deixar todos esses equipamentos, né? Fora esse, claro, que esse aqui você não vai botar ali na água. Você vai colocar eles de molho e deixar à noite. O que eu faço quando eu faço inalação? Durante o dia eu uso ele, porque geralmente eu faço 3 inalações por dia. Você pode fazer até 5 por dia, tá? Então, você vai fazer suas inalações durante o dia e à noite eu boto ele nessa solução com água sanitária. E deixo a noite inteira. De manhã cedo, jogo fora essa água e enxago bem todo esse equipamento, um por um. Enxago esse aqui sozinho, passo uma água corrente, boto debaixo da torneira e enxago bem para sair aqui boa. Então, isso garante que todo o teu equipamento, teu kit ali tá 100% estéril, ele tá limpo, então na mangueirinha não vai ter nenhum pó. É muito importante, se esse inalador está guardado muito tempo, você fazer isso antes de começar a inalação. Então, porque com certeza, por estar guardado, esse produto vai sim ter pó, essa mangueirinha vai ter pó e se passar por ela, você vai ver que você vai ficar pior em vez de ter melhorado. Então, antes de usar, você deixa ela de molho um pouquinho e enxágua. E durante os dias que você for usar, você faz isso. Usa durante o dia, à noite você deixa de molho, na manhã seguinte enxágua tudo. É muito importante cuidar muito bem disso e conforme você vai vendo que todas a mangueirinha vai ficando velha, quebradiça, o copinho vai ficando mais craquelado, assim que você vê que gruda mais, é importante trocar esse kit. Esse kit é vendido na maioria das farmácias, eles têm partes soltas, depende do inalador. Os kits mais fáceis de encontrar é esse e daquele da Inalar que eu tinha.
Ele é muito fácil mesmo de encontrar, qualquer farmácia você encontra esses kits. Geralmente ele vem o kit completo, mas também já vi venderem só a mangueirinha ou o copinho com a máscara. Eu nunca vi, ou a máscara sozinha, acredito que deve de ter desse jeito, mas eu acredito que só o copinho não tem. Quando você vê o copinho, você vê ele junto com a máscara. E tem também daí aquele kit adulto, e sempre também fique atento a isso, né? Que existe o kit adulto e o kit infantil, que vem com a máscara infantil ali. Eles geralmente daí não vem o kit com as duas máscaras, isso eu não lembro de ter visto. Mas fique atento para você não comprar ali o kit errado. Então, sobre inalador é isso. Eu aconselho muito que pais ali de primeira viagem, que tenha filhos, vários filhos, enfim, né? Mas que geralmente pais de primeira viagem às vezes não pegaram uma época ali que levaram no pediatra com problemas respiratórios. Eu aconselho a adquirir um inalador. Ele sempre vai ser vantajoso. Então, num primeiro momento, tentar com inalação, não precisando usar o medicamento, você vai ver um benefício muito maior. E claro, sempre tomando cuidado com o seu kit, sempre trocando quando é necessário, deixando ele de molho para ficar bem limpinho, cuidando para que ele não junte pó, para que seja só benefício a sua inalação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aproveitem muito, que vocês não fervam mais o kit e que deixem ele bem limpinho. É isso, tchau!